E as convidadas de hoje são as autoras do livro Entre Mulheres e Deusas. Estamos aqui hoje com a Edneia Rodrigues, que é coach de vida, de carreira, e a Luciana Belém, que é professora de História, contadora de História, trabalha na sala de leitura. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Obrigada. Seja muito bem-vindo ao Godô Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, meninas, sejam bem-vindas. Vamos falar aqui sobre o livro de vocês, sobre a vida de vocês. Fiquem à vontade. Se apresentem. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela disponibilidade. Fala rapidinho um pouquinho de vocês. Nós também agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com vocês, né? Eu sou Luciana Belém, professora de História, também trabalho na sala de leitura com as crianças lá do berçário até o 5º ano. Sou autora de livros infantis e tenho aqui a parceira, né? Nossa amiga Edneia, que pode falar um pouquinho de você também, né? Eu sou Edneia Rodrigues, como a Luana já disse, coach de vida e carreira, né? Apaixonada por autoconhecimento, e a nossa parceria aconteceu através disso, né, Lu? Verdade. Então, a gente gosta de começar assim do começo, mas Sim. que vocês falassem brevemente como chegou essa questão da arte dentro da vida de vocês, se vocês tiveram já algum contato desde a infância, da escrita, da história. E quando a gente fala de arte, a gente acredita que a arte essa é abrangente, não é só as artes do palco, do teatro, não. A gente trabalha aqui com a arte da escrita, que é uma arte maravilhosa, onde nascem as histórias, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um falasse um pouquinho sobre isso, da infância, de onde surgiu. A Edneia, eu sei que é de São Paulo. Você veio de lá. Quando vocês falam de arte de São Paulo, a gente pensa em malcriação, coisas erradas que as crianças fazem. E a gente É tem que sempre desconstruir, relacionado. e a gente tem que desconstruir isso, né? Eu já não falo isso para meus filhos, assim, no começo, assim, tá fazendo arte. Assim, cara, tem que parar de falar isso, porque é como se fosse arte, negativo, né? Como se fosse Sim. negativo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Acho que muito esse estigma, né, de, vai fazer arte. Vai fazer arte, como se fosse a arte a coisa errada, né? Essa coisa antiga. Ou então tá fazendo cena. Tá fazendo cena. Então, desmistifica isso. Então, como que começou para vocês a arte da escrita? Qual é a influência desde a infância na arte para vocês? Então, da infância eu adorava escutar histórias, contar histórias, e quando aprendi a ler histórias. Dos disquinhos? Sou dos disquinhos coloridos, né? Daqueles sucessos maravilhosos. Eu gostava muito de aprender e recontar para as amigas, né? Adorava. Inclusive as histórias também do Antigo Testamento da Bíblia. Minha especialização na infância era o Antigo Testamento. Então, contava aquelas histórias todas, né? Você era Moisés, católica, Abraão, Noé, católica? Católica. E daí, crescendo um pouco mais, eu fui para dança, fiz jazz, balé moderno. Depois, tive a oportunidade de fazer alguns módulos do Teatro do Oprimido. Sempre muito anotando, né? Escrevendo ideias para histórias, ideias para desenhar. Eu sempre fui muito de anotar. Cadernos eu tenho um monte de anotações, de ideias, de projetos. E a escrita entrou na minha vida enquanto autora, né? Porque eu adotei uma gatinha, a Nina, e a Nina ela foi um resgate de um vizinho meu. Lu, Esse mas livro conta essa história. calma, Lu, vamos devagar. Vamos lá da infância. Tá. Não, aí a escrita chegou aqui. Chegou aí? Então Chegou vamos aqui? aí. Tá bom. Sim. Nesse momento Depois a gente volta na gatinha. Esse é o Tá primeiro. bom. Esse foi o seu primeiro livro. Foi. Ótimo. E você escreveu, ele tem qual ano? Foi? Sabe que eu não sei? A gente pode olhar aqui, depois eu te conto, pode tá? colar. Vou colar. Cola. E agora me conta aí um pouquinho sobre a sua infância. Foi legal a Lu começar a falar, porque tudo que está relacionado à arte também comecei dentro da igreja. Eu cresci, né? Numa igreja batista. Então, além das histórias, além de música, eu comecei na igreja tocando triângulo, depois toquei flauta doce, depois tentei piano, não posso falar que eu toco, mas eu sei onde fica cada tecla. E eu cantava também. A igreja sempre foi muito relacionada. Eu acho que o que me conectou à igreja realmente foi essa questão da arte, da música, né, das histórias. Tem mimeógrafos, tem teatrinhos. E fora que eu
Tenho 3 irmãos, então... Quantos? E a diferença de idade era 2 anos. 3? 3 irmãos. Ai, que Eu susto. escutei 13. Eu Seria também. bom também, eu até gostaria de ter 3 irmãos, é bem legal. Então a gente sempre teve muito essa questão, né? Eu sempre fui muito Bob. Vocês lembram do Bob, do Mundo Encantado de Bob? Eu sempre fui muito. Até Pode ser a hoje eu musiquinha, sou. né? A musiquinha. Eu sou muito Bob. Você fala uma coisa, minha mente já faz aquela criação, cria um cenário, faz tudo. A minha irmã já olha e fala, você tá pensando... Ela já até me conhece, né? Porque eu sou muito Bob. Então acho que tudo está relacionado à arte, criatividade, né? Eu fazia diários. Esses dias a gente resgatou uns lá em casa. Eu falei pra Eliana, guarda isso, não deixa ninguém ler. Porque eu sempre fiz diário. Todo ano eu fazia diários. Primeiro escrevia. amor. Imagina, né? A gente lendo isso agora. Mas estão todos guardados. Então, essas questões de escritas, arte, música... Teatro na igreja também fiz muito. Eu acho que tudo isso vem realmente dessa questão, dessa relação, né? Da minha criação. Eu acho muito importante, Lu, a gente falar isso. A gente nunca acho que não teve nenhuma pauta sobre a questão do teatro vindo da religião, né? Sim, da questão primeira das vez artes que a gente vindo tá da falando religião. disso. Mas isso é muito comum, né? E é um espaço, a igreja, é um espaço que, né, incentiva a arte, né? Então, muitas Sim. crianças que às vezes moram em bairros que não têm acesso a um centro cultural e acabam descobrindo arte na igreja, né? Exatamente. Eu tive na igreja católica, ela na igreja batista. A música também é muito Música presente muito nas forte. igrejas. É. Eu tive a chance de fazer Maria do Nordeste, numa peça de Natal. Era toda ambientada em Nordeste, eu sou filha de nordestinos, né? E aí eu fiz Nossa Senhora. E para mim aquilo era uma coisa... Eu já trabalhava na época, eu tinha 19 anos. E se fosse preciso, eu faltava ao trabalho para ir aos ensaios, porque era o papel da minha vida. Porque eu sabia que quando eu ia fazer Maria novamente, só Deus sabe, eu te digo, nunca mais. E aí, então, Não, era muito não é importante. assim. Não, até hoje, gente. Até hoje, Se bem que gente. com a Daqui a cidade pouco, agora- ó, espere por Com a cidade tem que fazer Santana, né? Com todo orgulho, mas tudo bem. E você falou de flauta, de triângulo, né? E aí eu lembrei que eu também tenho uma história de violão, né? Quando eu Aí, tinha ó. 15 anos, eu pedi de presente uma máquina de escrever, que ainda usava naquela época, né? E um violão. E aí fui fazer aulas com um professor. Eu sou professora de história atualmente também, né? E na época já era apaixonada por histórias. Acredita que eu fui aprender violão com um ex-combatente da FEB e ele ajudou na tomada do Monte Castelo. E ele me contava aquelas histórias chorando, né? E aquilo, resumo, eu só aprendi a cantar parabéns para você, cantar e tocar. Né? Parabéns para você, por quê? Dói o dedo. Gente, eu não podia prestar atenção nas cordas ou nos acordes, porque o que ele me contava me calava mais, me dava mais emoção. Então, minhas aulas de música do meu primeiro professor, na verdade, eram aulas de história. E o segundo professor era o sobrinho dele, que era cigano. E eu, com aquela batida de cigano que ele fazia, você acha que eu ia interromper ele? Eu não, ficava ouvindo e dançando. toca pra mim. E dançando. Ou seja, gente, o violão tá lá em casa, eu adoro, é uma relíquia, meu pai que me deu, mas nem um parabéns pra você, mas eu toco. Tá aí uma coisa que eu posso ele trouxe mudar. muito mais coisa pra Sim. você, né? Muito mais Enriqueceu alegria. as suas aulas de história, né? Mexeu a saia. Talvez Professor, você eu sou teve a dessas, vontade vamos de ser ser felizes. professora de história também por conta dele, né? Entre outros. Ele me influenciou bastante, né? Então, assim, eu prefiro a alegria do que aquele... Eu sou muito cigarra. Ai, contei meu segredo. Ai, cantar do que trabalhar. Eu sou muito cigarra. De vez em quando a formiga eu assumo. Mas, de um modo geral, eu sou muito cigarra. Ah, tem aquelas fases, né? Mas tá tudo ligado, né? Super. É um conto que também tem que ser revisto. Por que a cigarra, né, era errada da história? É. É um Ela conto é uma que precisa artista. muito ser revisto. É uma o que a gente tá artista, falando, né? Da arte errada. alegria, Nossa, né? maravilhosa. Verdade, gente, olha. equilíbrio, né, entre o peso e o prazer. Ali, eu acho que eles têm que refazer o conto e colocar o equilíbrio também Já tem. para você. Tem uma Aí, ó, versão nova. Na versão nova, não sei se vão gostar, mas eu vou contar rapidinho a versão nova, Claro. tá? E a versão, tudo igual, né? A formiga trabalhando, aquilo tudo que a gente conhece, mas na versão nova, quando a formiga bate a porta do formigueiro, a cigarra, desesperada, segue para uma lagoa que está congelada e vai dar o seu último canto. Vai cantar e morrer. Só que quando ela está nesse último canto, passa um empresário do show business e escuta aquele canto. O cara enlouquece. Quem é essa cigarra? E aí ele contrata a cigarra, ela faz várias apresentações em torno da Europa, faz também lá nos Estados Unidos e volta chiquérrima, riquíssima,
para agradecer a formiga, porque se não fosse aquele não, o que teria sido da vida dela? Nossa. Viu? Valeu? Muito Palmas. bom. Muito bom. Maravilhosa. Achava que eu tava na pior? É. E quem disse que arte não é trabalho, né? Com certeza. E a adolescência Exatamente. de vocês, como foi em relação a isso? Entre diários e cadernos, e como foi em relação à arte para vocês? Eu acho que na minha adolescência também a música muito presente, porque, continuando na sequência igreja, cantava nos grupos da igreja, cantava em casamento de amigos, né? Meus amigos todos casaram, agora eu tenho que cantar no casamento dos filhos, que em breve. Mas você Né? cantava pra casamento também? Cantava em Ela casamento canta dos meus muito bem, amigos. você tem que marcar um karaokê. Ela é cantora! A gente não canta, fala ela não disso. conta, Eu amo mas ela música, canta. amo cantar, mas Canta ainda tem muito. um processo aí pra ser cantora. Ah, Mas eu acho humilde, que ó. o mais Exigente forte- demais. Para com isso. O mais forte na minha vida, eu acho que sempre foi a música, sempre. Eu sempre gostei muito de música, até hoje. Eu não danço, não peçam para eu dançar, porque aí eu deixo com a Lu para balançar a saia. Mas cantar, sim, acho que dá pra gente fazer uma dupla. Eu canto e você dança. Super top. E você? Inclusive, o final do Godot, a gente vai fazer isso. Ah, A cena dela. E você, Lu, como Dançando. foi na adolescência? Dançando na igreja, dançando no Instituto de Educação onde eu estudava. Participei de 3 shows de dança lá. Dançando em casa, sempre dançando. E cantando, até hoje, né? Eu ainda vou a videokê e tal. Mas assim, a voz, mais a performance. Ah, você- amor. O carão, Carão, cabelão, tudo. faz o carão, Uma segura. vez, você não sabe o que me aconteceu. Tô eu cantando, isso é verdade, no videokê lá Isso é na verdade. karaokê, lá na Feira dos Nordestinos, né, no Centro de Tradições Nordestinas, e eu cantei como uma deusa, justamente, né? Só que como uma deusa, Você mas me ó, mantém. uau, né? A performance como? Passou um rapaz. E ele, O quando eu empresário da terminei. cigarra. Ai, quem me amor. dera! Não foi um empresário, gente. Mas foi um Engraçado rapaz da cigarra. que disse assim: eu gostei tanto de você cantando desse jeito. Você canta de novo? Aí eu falei, ele cara de pau, e eu também, né? Se você pagar a ficha, ele pagou, jogou e eu cantei de novo. E falei, dedico essa canção a você, meu único fã. Ah, Foi ótimo, ele aplaudiu, eu também, e fomos felizes, né? Que Você vê lindo. quantas memórias gostosas a arte nos proporciona. E Sim. são resgates mesmo, né? A Lu falou aqui agora, eu falei que bom que ela começou a falar, porque eu vim também trazendo essa construção de como a arte se fez presente na minha vida e ainda é presente em tudo, e né? agora vocês mulheres, conta pra gente como foi esse encontro, né? E como eu tô pensando aqui, como é importante um comentário positivo que ficou marcado pra você. Porque às vezes também pode vir uma pessoa fazer um comentário negativo, marcar e você fechar e nunca mais eu vou cantar porque eu não sei, não nasci pra isso. E, poxa, uma pessoa chegou que você nem conhecia, falou, nossa, canta mais, é isso, continua. E ficou marcado, eu acho importante isso. Com E certeza. pagou a ficha. Ainda Ainda pagou a ficha minha dela. ficha, gente, aplaudiu no final. Eu tive uma experiência assim, como você está falando, na dança, né, no Instituto de Educação, porque eu estava ensaiando uma determinada coreografia, que é Você é linda, mais que demais. E eu não sabia que não podia cortar o cabelo. Eu adoro mudar meu cabelo, sempre gostei. E aí, quando ele está chegando quase lá, vamos cortar tudo de novo, para começar de novo. É assim, vamos pintar, vamos cortar de um lado, o outro deixa comprido, enfim. E eu não sabia que não podia cortar o cabelo, e cortei. Eu levei um sabão e fui retirada da dança. Nossa. E aquilo me Coisa doeu, horrível. me doeu muito, eu fiquei muito triste. A professora me colocou numa outra que era Eu gosto de ser mulher. Até hoje eu não consigo ouvir muito essa música. Não, mas agora falando sério, sem zoação. Foi um ponto marcante para mim, me doeu profundamente, que era uma coreografia que eu amava, e eu tinha feito coisas tipo rolamento para frente, rolamento em cima da cadeira, partindo da cadeira. Então, assim, foi um vencer de barreiras, de medos, e que de repente não era mais. Quando é triste quando o educador Doeu. não enxerga o quanto um pequeno ato pode mudar um grande período da vida da pessoa. Positivamente ou negativamente. Negativamente. Com certeza. A Exatamente. sorte é que eu reagi, né? Eu sou muito águia, então bola pra frente. Você é águia? Super. A gente já vai chegar nessa parte. Então, agora eu quero saber, muito curiosa, sobre esse encontro de vocês duas. Com... Eu já sei como aconteceu. É o seu primeiro livro, né? O meu é o É o primeiro. primeiro livro. E aí, esse encontro com essa autora, que já tem alguns livros publicados.
desde infantil, poesia, nós vamos conversar com mais calma. Mas eu queria falar desse aqui um pouco, como que foi esse encontro de vocês duas aí. Eu conheci a Lu há muito tempo atrás no espaço da Ivete, porque aquele é um espaço de conexões incrível, né? Sim, que inclusive conectou a gente aqui, Conectou ó. a gente também. Então, a ligação toda ali foi no espaço da Ivete. O que é espaço da Ivete, gente? É verdade, Elas amiga. acham que Eu o tenho mundo essa inteiro mania de falar as coisas e eu esquecer que as pessoas não vão O mundo saber. inteiro. Todo mundo sabe. Eu conheci também. Mas Conheceu eu conheci ontem. ontem, entendeu? A Ivete, ela tem um espaço de shakes da Herbalife que fica aqui no Catete, no Rio de Janeiro. E é onde a gente vai lá pra tomar o shake, que é uma delícia, né? E a gente acaba fazendo contato, conhecendo as pessoas. A Ivete é uma pessoa que tem esse dom de unir as pessoas, né? A gente chega lá, ela já chega e fala assim, já conhece o podcast dela. É verdade. É assim mesmo. E é assim, aí as pessoas vão seguindo e conhecendo e a gente vai trocando. E ela apresentou as duas, né, pra mim lá no espaço. E eu fiquei com Ela vontade. faz o trabalho de formiguinha. Ela né? faz o trabalho de formiguinha. Nós estamos pautando nossa entrevista aqui. Na formiguinha e na cigarra. Na cigarra. Ela faz esse trabalho muito bem, né? E aí Sim. uniu vocês. E aí? Sim, eu acho que, na verdade, vou colocar a Ivete criando teias, que ela vai conectando muita gente, né? sim. Eu comecei no espaço dela, porque eu vim para o Rio de Janeiro a trabalho em 2007, eu acho. E eu fazia academia, vim morar aqui perto, fazia academia aqui atrás, conheci uma amiga que frequentava o espaço dela. Então eu comecei lá fazer refeições, né? Uhum. Pra mim era só shake, depois eu ia embora. Pra mim também. Vou tomar um shake e vou embora. Só que não, né? Você vai se conectando, tanto que eu já voltei para São Paulo em 2018 e não deixo de vir pro Rio. E em 2019, nós fizemos uma roda de mulheres, uma psicóloga também, que eu me conectei no espaço da Ivete, me convidou para fazer uma roda de mulheres ali na Praia Vermelha, para falar sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. Sim, livro maravilhoso, Sim, potente, cabeceira. difícil para nós mulheres iniciar essa leitura, porque é Sim. muito intenso. Densa. Forte, né? Muito denso. E às vezes a gente não está preparada, né? Eu li esse livro bem devagar, bem É história de por cabeceira, não é história. um negócio É, ali, tá lá. gostei, tá lá. Não, tá lá. Não é. E aí eu falei assim, vou ler aquelas... Eu fui lendo bem aleatoriamente, até se acostumar, né? Que ver o quanto nós mulheres É resgate, né? sofremos, Então, é difícil. marca. E traz a lembrança do quanto a gente ainda luta por uma equidade, não igualdade, né? E isso é Sim. muito antigo, isso é muito... Às vezes causador por isso, porque nós temos... algumas pessoas têm a questão de, tipo, não vou olhar para o problema, não quero saber. E aí quando a gente se depara e realmente olha e fala, gente, é isso mesmo, é tudo isso. E aí a gente vai acompanhando, vai evoluindo e aos poucos, tem que ser aos poucos. Não dá pra gente também, Uma porrada de uma tomar vezada. dose extra. E dentro dessa roda, a Lu participou, né? A Lu participou, nós não tínhamos amizade. Eu vi a Lu algumas vezes dançando lá no espaço da Ivete, mas eu não tinha amizade com a Lu. E aí ela falou com a Ivete pra falar comigo, pra ver se eu queria fazer um trabalho com ela. E falei, claro que sim, vamos fazer, né? E depois a Lu passou por uns processos comigo de coaching, de autoconhecimento, e a gente trouxe isso, né, para as nossas Eu fiz vivências, o primeiro né? módulo, digamos assim, Fez né? um. E aí, conforme um estava acabando, que são 10 sessões, Sim. então lá pela 9ª sessão comecei a pensar, não posso me livrar dessa mulher. Aí fiz a segundo módulo. Aí quando o segundo módulo estava acabando, também 10, né? E aí quando foi lá pro 9º, eu falei, quer dizer, vou fazer uma loucura. Olha só, você tem que entrar na minha vida, desculpa te dizer isso assim na lata, e vamos fazer um trabalho juntas, vamos. E como aquela roda que Ed mencionou foi maravilhosa, as mulheres, sabe, elas se entregaram, elas compartilharam suas histórias, seus sofrimentos, suas superações. Sim. Coisas assim muito sérias, muito delicadas, né? Então, rolou uma confiança. E a gente saiu de lá super leve. Foi uma coisa assim impressionante. Era uma roda de conversa entre conversa. mulheres. Que tinham Que lido vocês- o livro, ou trechos. Vocês falavam do livro, Falaram e Isso. ligamos com a vida. ligavam com o que vocês já tinham vivenciado e as Que dificuldades cada um- de ser uma mulher O nos que dias cada de hoje. uma tinha vivenciado. Sim. Quem se sentiu à vontade De falar, compartilhou. claro. Alguns trechos, Foi, né? E aí alguns a gente trechos. abria para quem se identificasse com aquele tema, compartilhasse, que desejasse compartilhar alguma coisa da vida, né? Só que aí entrou, né, o lockdown, né, teve a pandemia toda, e eu pensei, cara, aquilo que a gente viveu lá não pode se perder.
Aí foi quando eu lancei, poxa, vamos fazer as rodas online, né? Aí foi legal, porque tinha gente até de outros lugares, que não era só Rio e Foi. São Paulo. Gente que a gente não conhecia, que não Aham. conhecia a gente, também entrou. E nós fizemos, então, as rodas. E as rodas foram tão legais online, que aí é que surge a ideia. Aí eu falo, Ed, olha só, foi muito legal, você gostou. Fizemos avaliação, as Aqui é o mulheres livrinho. também. E aí a gente pensou, vamos compartilhar essa história com muitas outras pessoas, através de um livro. E aí nós topamos o desafio, né, de relatar. A gente tinha as deusas gregas que nos incentivavam, assim, né? E como que foi, assim, vocês terem essa sacada, essa ideia de por que a gente não faz uma ligação, né, das deusas gregas, da mitologia grega com a gente, com o que a gente está vivendo, com o que a gente quer falar? Eu sou professora de história, né? E, assim, claro que adoro a história antiga. Também gosto da média, gente, não temam. Meu problema é só contemporâneo. Mas, enfim, voltando. Aí, eu adoro Depois história. Vai ser difícil explicar É. como que foi essa... É. Ainda bem que eu tô com sexto e sétimo, hein? E aí eu não chego lá, né? Não chego nem na... Eu chego só no comecinho da República, do Brasil, né? Mas, enfim. E aí, como professora de história e amante da história antiga, vi essa ponte e essa oportunidade, porque as pessoas gostam muito de história antiga, gostam muito da Grécia. E aí a gente percebeu que esses arquétipos femininos se encaixavam muito bem naquilo que a gente estava trabalhando. Então, nesse livro, que é o nosso volume 1, nós temos aí o apoio das deusas gregas maravilhosas. Arquétipos femininos incríveis, né? Sim. Eu lembro que quando a Lu propôs, porque a proposta, eu falo, né? Esse sonho nasceu no coração da Lu e ela me convidou para fazer parte, não tinha como falar não, né? Mas eu lembro que quando ela falou Graças às sobre... deusas, que sem ela não faria. Eu lembro que quando ela falou sobre as deusas, né? Veio essa conexão muito forte, porque todas nós somos deusas, né? Só que nós temos também essa dimensão diferenciada, a gente acaba se colocando abaixo, a gente acha que não, eu ser comparada com uma deusa. Então é legal, esse trabalho foi muito legal, importante até para mim mesmo, como questão de autoconhecimento, de saber quantas semelhanças, quantos desafios, quanto a gente ainda pode aprender com tantos assuntos diversos e trazer para a mulher que ela é uma deusa, independente se ela tá, sabe, decidiu ser dona de casa, ela é a deusa da casa dela, ela é a deusa do lar dele. Eu decidi ser executiva, eu não quero família, ela é deusa no trabalho que ela decidiu fazer. Só que nós vamos classificando como se nós tivéssemos esse direito, né, de classificar quem tá bem, quem tá mal. É realmente você olhar para você e reconhecer. E eu acho que isso aproxima também as mulheres, né? Sim. Uma da outra, de você olhar com mais carinho para a próxima, porque tem mulheres que têm essa coisa de, tem inveja da outra, quero aquilo que ela tem, ou, Disputa, né? Essa disputa de lugares. Então, gente, vamos amar o próximo, né? Dar a mão para outra que tá do lado, que tá precisando também. Eu senti muito isso lendo o livro de vocês. Para Que vocês, máximo. qual é o objetivo que vocês gostariam de alcançar com esse livro? Qual a mensagem principal que vocês acham que o livro traz para as mulheres, e qualquer pessoa interessada? Acho que não tem gênero. E deusas. A meu ver, é esse resgate da sua essência. Você sendo quem você é uma deusa. Então, se naquele dia você precisa articular mais isso ou aquilo, ou resolver um determinado assunto, ou naquele momento você quer estar recolhida, as escolhas são suas, o caminho é seu, e é você que sabe o que deve fazer naquele momento. Se você fez aquilo, é porque naquele momento aquilo era o correto para fazer. E para vocês, deusa significa o quê? Significa você. Você é uma deusa fazendo o que você faz. Tá, mas se a quem gente você pudesse colocar adjetivos em deusa, quais adjetivos que a deusa... Para ser deusa tem que ter? Para ser deusa, autoaceitação, autoestima, né? Alimentar essa autoestima, alimentar a sua própria criatividade, seu poder criativo. Autoconhecimento, né? Reconhecer quem você é, reconhecer suas forças, suas vulnerabilidades, né? Nós não precisamos ser potentes, fortes, incríveis o tempo todo. Nós temos todo o direito de não estar bem em determinado dia, não realizar bem. Nós estávamos falando aqui, né? Não canto bem, não danço bem. Mas tá tudo bem isso, né? Porque é o que você faz. Nós somos criados a potencializar os pontos fracos. Você precisa trabalhar isso. Você é fraca nisso, você precisa trabalhar isso. Real. Mas ninguém ensinou pra gente que a gente
pode e deve potencializar as nossas forças. Olhar para o que eu tenho de melhor. Se a Lu dança bem, investe nisso. Para que ela vai querer cantar? Deixa quem canta fazer isso. E quem canta não dança bem, tá tudo bem, ela tá ali. Então, eu acho que é essa questão da gente se reconhecer, né? Nós, mulheres, temos um ponto muito... Nós apontamos o dedo muito para outra, mas nós também apontamos o dedo muito pra gente. A gente está sempre se cobrando. Sim. Né? A gente está sempre... Ai, mas hoje você fez isso, ai, sua casa, ai, você precisa... A gente está sempre querendo tá fazendo tudo. Ser bem no trabalho, ser bem como mãe, como esposa, como namorada, enfim. E a gente não entende que nós também temos limites, nós também temos o direito de, tipo, não quero fazer isso hoje, não tô bem, não vou fazer, não quero ter filhos. Tem uma discussão forte aí sobre isso, e aí as outras falam, nossa, não quer ser mãe. Então, é tudo isso, é a gente reconhecer que a história de cada uma é dela. E o caminho que eu vou fazer tem que ser o caminho que eu sinta que é meu, não é do outro. Ai, a Lu fez isso, então eu também vou fazer. Ai, a Luana tá fazendo isso. Ai, gente, como é que... Sabe? Então a gente se desvia do nosso propósito, olhando para os lados que não estão relacionados com a gente. Seja protagonista da sua vida, né? Exatamente. Não tente pegar do que o outro tá fazendo e pra você fazer também. Pô, o foco é você, né? Ser Deus é ser protagonista da sua própria vida. Exatamente. Tem Conclui muito bem isso. Tem um exercício que vocês proporam no livro que eu achei interessante. Eu nunca tinha visto isso. Claro. Que é de você pensar numa pessoa que você ama muito e você imaginar que essa pessoa tá falando de você, né? Falei certo? Falou. Que você começa a se olhar de uma forma mais carinhosa, né? Expliquem um pouco melhor, que eu tô tentando... É que passa por isso que a gente estava falando agora no final, da gente apontar muito o dedo pra gente. Sim. Que eu tenho que estar bem, que eu tenho que estar bonita, que eu tenho que estar realizada, que eu tenho que estar bem financeiramente também. E assim, quando você ouve as outras pessoas, quem é a Luciana Belém? É uma professora muito maluca, engraçada, eu gosto de ter aulas com ela. Quem é a Ed? A Ed é uma força nesse coach dela, ela dá um gás na nossa vida e coisas que muitas vezes a gente não parou para se observar. Às vezes é importante a gente ouvir uma outra pessoa falando da gente, não a gente falando de nós mesmas, né? E aí você desperta para coisas que às vezes você mesmo nunca tinha percebido. Você já reparou como você fala bem quando você pega o microfone? Não. Pois é, eu adoro ouvir você falando. Eu escutei isso já. Eu já gostava de microfone. Depois que eu ouvi isso, então... Amor! Então, ó... Mas assim, falando sério agora. É isso. As pessoas às vezes enxergam em você coisas que pertencem à sua vida, a você mesma, mas que você própria não tinha reparado ainda. Né? E esse exercício... sempre que eu inicio um processo de coaching, eu vou até dar de presente se vocês quiserem uma análise de perfil de vocês, tá? Se vocês quiserem. Claro! Isso, gente, faz. Eu sempre faço essa análise de perfil para entender como você por que você age de determinadas formas. E dentro de um desses testes, que é mais voltado para o lado profissional, tem uma parte em que você, imaginando o que o meio espera de você. Então, às vezes as pessoas estão ali se machucando porque ela acha, a pessoa acha que eu devo ser mais isso, mais aquilo, né? E não, às vezes a pessoa só quer que você utilize sua força, continue como você está fazendo. Às vezes as pessoas querem, num processo de coaching, mudar coisas que são o poder delas porque elas acreditam que aquilo incomoda os outros. E se ela parar para perguntar, eu já dei essa atividade para uma coach e fez uma diferença muito grande. Ela achava que o pai não aprovava as atitudes dela. Eu falei, você já perguntou para ele o que ele acha de você? Não, nunca tive coragem. Eu falei, então esse vai ser sua atividade. Você vai passar um final de semana, você vai conversar com seu pai, vai falar com ele sobre tudo que você já realizou na vida. O que ele pensa em relação a isso? O pai só tinha orgulho dela. O pai só, admirava. É que, às vezes, quando nós estamos... as pessoas mais próximas dificilmente chegam e falam, né? Às vezes sente, mas a gente dificilmente fala, nossa, Lu, parabéns, que máximo isso. Porque a gente já acredita que a outra pessoa sabe. Ou que a outra pessoa entende que, quando eu olho para você, nossa, Luana, que máximo, Carol, o trabalho que vocês fazem. E não, às vezes é essa questão de ouvir. Então, quando a gente imagina o que o outro pensa sobre a gente, até desenvolve esse desejo de chegar e falar, afinal, você tá feliz com o que eu faço, né? O caminho que eu escolhi. Eu costumo dizer sempre, quem ama a gente como a gente é. Não tem que mudar porque,
minha mãe não vai gostar se eu fizer isso. Qual é a mãe que vai querer o filho infeliz fazendo determinada coisa? Ela quer ele feliz. Às vezes, né, tem a condução, tipo, deixa eu tentar levar ele por esse caminho, porque eu já passei por aquele e não gostei. Mas não é porque ela não aprova o que você faz, é a questão de proteção e de amor. Mas quem te ama vai querer que você faça as escolhas que te fazem feliz. Então, dentro desse exercício, a proposta é essa. Às vezes você olhar e pensar, mas será que essa pessoa realmente pensa isso? E quem pensa, na verdade, somos nós. Os maiores julgamentos acontecem dentro de nós. Né? Ai, deixa eu sentar direito, porque, nossa, não sei quem tá olhando. E a pessoa não tá nem olhando pra você. Né? Ai, gente, eu tava falando, a pessoa piscou. A pessoa piscou porque tava cansada em outra coisa. Ai, não tá era porque tá mim, com tédio, né? Não é nada disso. E a gente tem essas coisas. Se você estiver, né, falando e a pessoa virou... Ai, não tá interessada no que eu tô falando. O que eu tenho que fazer agora? Sabe o que eu lembrei agora? Teve uma vez que eu tava fazendo uma cena de comédia. E aí o diretor tava olhando pra mim, ele tava com uma... Juro pra vocês, ele tava com uma cara assim, ó. E era uma cena de comédia. E era uma cena de comédia, ele tava com uma cara horrível. E aí eu terminei a cena, falei assim... Tava muito ruim a cena, né? Aí ele, foi a melhor cena que você já fez na sua vida. Aí eu... por que você é assim? Faz uma cara mais positiva. Eu tava ali com o meu pensamento ali todo o tempo inteiro assim, ai meu Deus, será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô fazendo certo? E nem sempre é o que a pessoa tá achando. Às vezes a pessoa tá pensando em outra coisa, tá com problema, né? Não tá a fim de rir e tá tudo bem. Você falou isso do diretor, de repente ele utiliza isso, né, para entender até onde até vai pra testar a sua capacidade de seguir se não estiver bem, né? Tem uma frase do Thiago Brunet, eu acho, que ele fala que na estrada, se você tiver elogios, não pare. Se você tiver crítica, não pare. Continue seguindo o seu propósito. E eu acho que é isso, né? Às vezes a gente ouve elogio, tô bem, legal, parei. Exatamente. Né? Não, continua. Seu propósito já chegou? Eu vi crítica. Não, vou parar, não é pra mim. Não, continua, vai em frente. Então, acho que é mesmo essa questão da gente entender o que faz sentido pra gente e seguir, independente das vozes externas. E lembrar que quem te ama não vai querer que você seja infeliz. Ele pode, às vezes, não concordar com o que você está fazendo naquele momento, mas depois isso vai sendo transformado. Né? É vendo a sua realização que as outras pessoas também se realizam, né? E tem um outro exercício que vocês passaram aqui, que é sobre o perfil, né? Baseado nos animais, que até eu comentei com você. Sim. Qual é o animal de vocês, a persona? Águia. Mas eu tô numa semana de tubarão. Eu falo que você é muito É de tubarão? Né? Eu tô numa semana de tubarão atípica. Vamos acontecer. Então tem as fases, então, também. Mas eu tô quase sempre águia. Quase, tipo, 98, Eu tava lendo esse livro e aí, enfim, eu li a parte da águia, eu falei, é muito meu pai. É muito meu pai. E aí eu peguei e falei assim, pai, eu preciso ler uma coisa pra você. E aí eu peguei e li essa parte da águia, porque o meu pai, ele tatuou uma águia gigantesca e ele era adolescente. Tem que fazer isso. Mas você Ele sabe tatuou e ele não sabia disso. Eu falei, pai, olha só que coisa da vida, você tatuou sem saber e é o seu animal, né? E você é a águia. Com certeza. Isso está relacionado à sua análise de perfil. Na verdade, nós temos os 4, né? Só que um deles é o que vai dominar. Eu sou rebelde, eu só quero águia. Falar realmente o que está relacionado a você. A águia é a criação, a inovação, sabe? Aquele perfil que está sempre lá na frente, voando, criando. A lua é uma tá sempre no perfeita, futuro. Né? Muito águia. Tá sempre lá no futuro. A Luana leu pra mim. Aí você se identifica com qual? O gato. Sou muito... Pessoas, comunicação, grupo. Tem um pouquinho de gato também, né? Professora, se você não tiver gato, né? gente, sendo professora, vai ficar muito difícil. Eu me identifiquei com o gato. Eu fiquei na dúvida, eu fiquei assim, gente, o que eu sou? Luana é muito lobo. Organizadíssima? Total, perfeccionista. A Luana é... Ai, meu Deus, eu tenho só um tiquinho de lobo. O meu lobo quase morre, gente. Eu olhei pra minha mãe também, minha mãe, você é lobo. Aí eu olhei pra Carol, você é lobo, sim. Lobo, gato, águia, quer dizer, o que prevalece, né? Sim. E eu sou tubarão. Aí, ó. Quando eu descobri isso, eu trabalhei durante 20 anos com RH, treinamento de equipes, fazia, né? Coordenava equipes, instruía. E quando eu descobri, eu nunca tinha feito esse teste, eu fiz na minha formação de coach.
Quando eu descobri que eu era tubarão, eu falei, gente, como é que eu consegui trabalhar tanto tempo com pessoas? Eu tenho uma certa impaciência para ensinar, eu sinto isso, às vezes, tipo, você fala, putz, vou ter que falar de novo, mas isso é dentro, eu deixo aqui dentro, respiro e falo, vamos lá, de novo, né? Mas eu sou muito tubarão, e na vida eu me reconheço tubarão o tempo todo. Ação total, né? Se eu puder ir na frente, eu vou. Se você quiser me acompanhar e puder, tudo bem. Se não tiver, eu volto depois, te explico o que eu fiz. Mas o tubarão é assim, ele sai em busca de resultados. E eu Depois lembro rolou um que eu teve tenho, uma assim. outra vez que eu conversei com a Lu, com a Edneia, e ela falou assim, da viagem dela, né, que você era muito assim, eu sou desprendida, eu viajo, se eu tô com uma amiga e a minha amiga não quiser ir comigo lá, eu vou, eu não sei o que, e você tá falando isso agora, e realmente Exatamente. tem muito esse perfil. Meus amigos são tubarão. assim, totalmente Luana. Luana deve fazer, né, programação de viagem, o que vai fazer, É. onde vai. Eu não, eu acordo, eu vou lá na recepção, pra onde o povo tá indo. Aí, se for interessante, eu sigo, senão eu faço outra Isso coisa. aí eu Mas faço eu não na faço vida. programação, não. Nas viagens e na vida que eu faço isso aqui, ó. Acordar, Improvisar comigo. Eu estreio, né? Não acordo. Eu estreio e vamos ver o que acontece. estreia novo dia. É muito Estreio, difícil um ótimo. dia que eu não estreio. Um Aham. dia que eu tô mais assim... Na minha, é muito raro isso acontecer. Raríssimo. Ai, que bom, né? Geralmente eu tô estreando e vamos isso. nessa. O vamos ver livro que de acontece. vocês é muito exercício, né? Eu Sim. vi que é quase um diário, né? Pra forçar a pessoa a fazer um movimento, né? Uhum. Eu vi que é uma característica do coach com a escritora, foi isso? Como que foi? Ou também das nasceu rodas. natural? E das rodas, né? Porque foi o que a gente vivenciou nas rodas. Esses exercícios vocês passaram pras pessoas, Sim. assim, nas rodas. Isso, e aí foi muito interessante o retorno das meninas, né, das mulheres, das deusas. E aí a gente, não, tem que ter no livro, a gente não pode só ficar na parte, digamos assim, teórica. Tem que ter a parte prática, pelo menos a proposta, né? Vocês utilizam aquele baralho das deusas? Não, eu tenho vários, mas a gente Baralho das não deusas, utilizou né? nenhum Não. nesse livro. Nesse a gente... E cada encontro, né? Cada capítulo foi um encontro. Então, nós tínhamos uma atividade para cada encontro. Por isso os exercícios, né? Porque no final nós finalizávamos com exercício, cada mulher falava uma palavra. E como a Lu disse, foi muito interessante porque nós lançamos isso no Insta e não esperávamos tanta adesão, né? E eu acho que também pelo momento da pandemia, as pessoas estarem assustadas, querendo, sei lá, né, fazer alguma coisa diferente, vieram pessoas que a gente não conhecia, que me seguia, que seguia a Lu, e era um link através do Zoom, e elas entravam, e a gente conversava, e elas compartilhavam histórias, a gente teve umas histórias lá que, Pessoais, gente, né? essa pessoa tá compartilhando isso com a gente, que legal. E eu tenho ainda conexão com muitas dessas deusas, né, que a gente pergunta como tá, e tá sempre conversando assim. Mas foi muito interessante. Aí nós fizemos o teste de perfil delas também. Cada uma sabe qual o arquétipo mais alto. E eu acho que é legal essa questão do autoconhecimento, né? Aquela frase que você postou ontem é uma das que eu mais gosto. Sério? Que eu mais gosto, assim, na vida. Desde que eu ouvi, eu realmente que acredito. Que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais se potencializa. Porque a gente só tem poder de ação quando a gente reconhece algo, né? Uhum. Se, poxa, isso aqui não tá legal, então eu vou... É como ir ao médico. Eu preciso ir no médico identificar o que eu preciso tratar. E na vida o autoconhecimento é isso. É você identificar, se curar e se potencializar. Exatamente. E vocês escreveram esse livro na pandemia também. Foi na pandemia. Quando vocês fizeram esses encontros, agora a gente já pode... Sim. Uhum. E aí, quando vocês lançaram, na pandemia mesmo ou depois, assim? Já estava Não, bem menos. Foi o ano passado, Tava em ainda na novembro. pandemia. o lançamento, ainda né? estamos na pandemia. Ainda estamos. Mas Foi no ano estavam... passado, em novembro, aqui no Rio de Janeiro. E em dezembro fomos em São Paulo para fazer o lançamento lá também. A tarde de autógrafos e em... Esqueci o nome da cidade. Taboão da Serra? Isso. Que eu sou de Taboão Então, da nós Serra. fizemos três lançamentos, Sim. tardes de autógrafo, como queira chamar. Rio de Janeiro, que foi num restaurante aqui do aeroporto, Santos Dumont. Cafeteria em São Paulo. É, E coworking em Taboão da Serra. Taboão da Serra. Ai, que bacana. E onde E a a gente Lu? encontra o livro de vocês para vender? Nas Porque as pessoas melhores- todas vão ficar É verdade, ó. o que eu faço? Nas melhores plataformas, né? Tanto o formato e-book como impresso. Nas melhores plataformas. Ah, Tem É o um bom do link impresso lá é na que você nossa pode, bio. ó. Tem um link na Na nossa nossa bio tem lá o link para adquirir o nosso livro. ótimo, ótimo, ótimo. Show. E você, Lu, também tem outros livros
Vamos falar sobre os outros livros da Lu Me também. conta como foi essa sua jornada aí pra Então, escrita. Como começou? Começou com a escrita infantil direto? na verdade, o primeiro mesmo que eu escrevi foi esse aqui, ó. Poesias Livres, que eu fiz com a Luzineide Novaes, que ela era minha vizinha de lado, lá, apartamento lado a lado. Enquanto nós somos vizinhas, nós éramos colegas, era legal e bacana e tudo mais. Só que quando ela se mudou, deu saudade. Aí a gente começou a se encontrar, tomar um cafezinho ou outro, e ela tinha 500 mil poemas para editar, e eu tinha um. E aí nós combinamos vamos fazer um livro, né, de poemas, vamos. Ela né? tinha 500 mil, eu tinha um. Aí ela só precisou selecionar, claro, né? Eu não, eu tive que criar. E eu crio muito, pode ser na alegria, na dor. Então, esses poemas aí, eles são variados, né? Os da Lu têm amor fraterno, amor romântico. O meu amor é meio zoação. O resto é assim, a mulher poderosa. Eu amei esse que eu abri aqui, ó. Ser rio. Rio é evolução. Quero ser um rio. Rio não fica parado, observando o lago. Rio segue o fluxo, deságua no mar, chegando ao mar. Ele não é mais um rio, evolui, virou oceano. É isso que eu quero, seguir, desaguar, evoluir. Nossa, que lindo! Ai, Não arrepiei. Não é? Então, assim, são poesias curtas, mas impactantes, né? E foi muito bacana, a gente também fez algumas tardes de autógrafo, inclusive no espaço da Ivete, né? Já falamos de Ivete? Já falamos da Ivete, né? Estou falando de novo. Esse primeiro aqui eu fiz para uma professora da época de graduação. Foi uma professora que ela trabalhava numa empresa, falei, uma empresa aérea que Pode faliu. falar, Pode ficar à vontade. Eu falei, já contei. Vale. Isso. E aí, faliu. Ela já tinha uma certa idade, ela era, na época, comissária de bordo e pensou, cara, o que eu vou fazer da vida? Pensou, resolveu, vou estudar História. Então, fez História na Veiga de Almeida, depois foi fazer mestrado na UERJ, o doutorado dela, já não lembro mais onde ela fez, mas enfim, quando ela estava fazendo doutorado e dando aula na Veiga, portanto, sendo minha professora, ela descobriu que tinha uma doença muito grave, né, o câncer, e ela não parou. Ela continuou, ela seguiu em frente, fez o tratamento, continuou dando aula assim, como podia. Foi uma história, assim, para mim, muito importante de ouvir, porque naquela época eu também já não era tão nova, então encontrou eco no meu coração. Sempre é tempo da gente fazer o que a gente ama, o que a gente acredita. E aí eu escrevi isso aqui para ela. O nome é Seu Olhar. Seu olhar revela força para superar dificuldades, busca pelo conhecimento, cansaço por noites em claro, esperança de novos tempos, dor da perda, brilho de quem quer mais, garra para trilhar o caminho, altivez que a sabedoria lhe trouxe, realização por objetivos alcançados, amor ao partilhar seu maior tesouro, a sua própria história. E foi isso que ela fez comigo, né? Ela, conosco lá com a turma, ela partilhou a história. Então esse é o primeiro, é o que abre aqui. Por isso que eu disse que eu não tenho assim, inspiração só com alegria. Não, e é bom que você gosta de trabalhar em equipe, né? Sim. Você consegue trabalhar Ó o em gato. dupla. Gato. É Ó o verdade. gato. Aqui também é uma parceria. Viu? Vocês estão vendo que aqui é 3.000. volume 1, né? Porque a gente tinha ideia de fazer o volume 2 e 3. Aqui eu sou não sou autora, né? Eu ilustrei esse livro da Dona Vera Almeida. Dona Vera Almeida, se a Lu tinha 500 poemas, Dona Vera Almeida devia ter uns 50 mil. Nossa. Gente, milhões de cadernos. Foi difícil a Lindo. beça fazer a seleção. Na verdade, eu não consegui ler tudo. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu ilustrei com mandalas. Ai, que lindo. Aí, Amo a mandalas. poesia da Dona Lindo. Vera já é uma poesia muito comprida, assim, comparando com aquela ali que a gente leu, né? E eu lia os poemas dela e ia chorando. E eu não sabia o que eu poderia selecionar daquilo, né? Então, posso ler uma da tela? Claro. Gente? Pode. Ninguém dorme aqui, que bom. Biografia. Eu sou aquele que caminha, errante, tropeçando nos erros, aparando arestas em busca de acertos. Embora ora errando, ora acertando, nunca parando, seguindo sempre, caminhando, encontrando ou não abrigo, coordenando ideias, sigo. Sigo no caminho da luz que ilumina e conduz. Conduz por caminhos ásperos, dolorosos, de espinhos doídos, duros,
empedernidos. Por caminhos macios de pétalas, róseos, coloridos, aromatizados, confortantes, adoráveis. Na dureza dos caminhos, na aspereza dos espinhos, cresço, aprendo na busca da experiência que ofusca. Na maciez das rosas me restabeleço. Adormeço o ríspido e racional ser, eu. Sonho transporto o eu inconsciente. Para o consciente, eu presente. Inverto, misturo, brinco, vivo, reviro, revivo, vivo e me pergunto: e se assim fosse? Respondendo, digo: não sei. Só o tempo dirá. Quem fui, quem sou, quem serei. De mim, o que será. Então, Linda. Nossa, viva a Dona verdade. Vera Almeida. Nosso projeto é volume 1, simplesmente poemas. Ele continuaria com Culto à Natureza, volume 2. O volume 3 seria Amor e Saudade. Mas, no meio do caminho, a aspereza chegou e a Covid também. Então, minha parceira, Vera, maravilhosa, advogada, pedagoga, professora, coach, ela tinha várias formações, uma senhora super ativa, uma cabeça maravilhosa, mas nos deixou, foi para outro plano. Então, ficamos no volume 1. Tá? Então, esse aqui é para adultos, né? Fora o Entre Mulheres e Deuses. Para criança, começou, como eu disse antes, né? Quando a Nina chegou lá em casa. Então, Nina é um gatinho. É uma gata. Uma gata. E aí a Nina, eu fiz 2 volumes diferentes da Nina. Um a gente chama de pré-leitor. Podemos fazer da Cookie Maria também. Porque Maria, gente, é a gatinha da Daqui- Luana. É, ó. Não a gatinha Luana. A Luana tem A uma outra, gatinha. aquela. Aí aqui eu tenho um texto que a gente chama de magético, então ele tem só ilustrações, e um texto para o pré-leitor, aquele que está começando aí a sua leitura mesmo, com texto. Um texto assim bem enxuto, inclusive ele é adotado lá no meu colégio há 500 anos. Ai, que Só para lindo. responder, 500 anos estou exagerando porque eu livro é de 2018, tá? E aí onde mora uma gata, fica a dica para você, mora um gato também. Tô eu caminhando na quinta, vi uma fila de gatos, cada um mais lindo que o outro. No final, um todo que querendo. Menina, eu tenho medo. Todo quebrado. Ai, meu Deus, deve estar doente. Segui a fila. E aí me convenceram a pegar o tal doente, né? Porque ele não ia ficar muito tempo na vida. E aí vai ser legal ter uma mãezinha nesse período que cuide dele. Assim que eu peguei na mão, já comecei a chorar. Ai, você precisa ficar comigo, eu te amo. E aí ela lançou aquele olhar para mim, eu para ele, enfim. Chiquinho, meu filhote. Eu nem sabia que era menina, achava que era menina, por isso que vocês vão ver que no livro se chama Safira. Mas era o gato, que é o Chico. E o Chico atualmente tem 9, Nina tem 10, e eu tenho um cachorro também de 8 anos, que é o Dom, mas eu não fiz o livro para ele. No lugar dele... O Dom tá com ciúme. Com certeza. Eu queria falar sobre isso. Eu sei, gente. Coração de mãe é assim. E eu esqueci, olha só que mãe mais desligada. Eu esqueci, mas eu tenho um livro sobre girafa. Eu não tenho girafa em casa. Não tenham, isso não é certo. Mas voltando. Então, eu fiz um livro sobre uma girafa que se chama Olivia, e se chama E Agora, Olivia? Que é uma mistura da Emília, do Monteiro Lobato, comigo mesma. Bati no liquidificador, saiu Olivia. E a Olivia é muito engraçada. Ela tem planos mirabolantes para ajudar os amigos a enfrentar problemas como não quero calçar um sapato, minha orelha é muito grande, não quero usar brinco, não como verdura. Então, essas coisas todas, eu fiz uma pesquisa com algumas mães, né? E aí criei essa história que, infelizmente, eu não tenho para mostrar aqui, mas vocês podem acessar o meu... Nós vamos colocar lá na legenda o nome do Sim, livro. sim. Vocês vão vou conhecer a Olivia lá. Vamos colocar sim. E... Deixa eu mostrar os livros aqui no... mostra pro pessoal. Vou botar nessa câmera aqui, tá, Ju? Ó, esse é do Chiquinho. O da Nina. Não sei se eu vou ser rápido demais. Esse aqui também é da Nina, ó, volume 2. Mostra Volume a 1. Nina atrás, que bonitinho. Olha a foto da Nina, Olha que gente. Quem ilustrou Nina e Chiquinho foi o André Gabé. Ele é ator também, participou do Big Brother número 1. É mesmo? Ah, Ele é então participou do escritor. Big Brother da minha amiga Vanessa Pascali. Então, se conhece. É. Ele é divertidíssimo e foi muito tranquilo trabalhar com ele, adorei. Já vou deixar um marca-página da Nina para você. Ah, obrigada. Né? Ju também, o som está aqui, Ju. Nina, muito perto. Adorei.
Vamos para o nosso joguinho. Vamos Oba. sim. Nós temos um joguinho, a gente fala uma palavra e vocês respondem rapidinho. Tá. Que é um joguinho que o nome se chama Sem Espera. Opa! Boa. Uma data. 23. 3 de abril. Aniversário de vocês? Aniversário. Meu aniversário. Eu que botei um queijo na boca agora, eu vou falar com a boca cheia. Esse aqui? É. Comida. Ó, Pizza! Doce de leite. E uma mania. Correr. um filme. Ah, uma mania. Calma, tem uma mania, eu quero ter. Eu vou considerar dançar. E um filme. Eu gosto de todos os Vingadores. Ah, Você você gosta? adora. Todos. Amo. Minha mãe também adora todos os filmes de Adoro, super-heróis. adoro Amo. também. Adoro filmes. Vou dizer uma animação, tá? Tá. Minions, todos. Saiu agora, né? Saiu Saiu agora. É. Um livro. Entre mulheres e deusas. Eu ia ter, coincidência. Gente, eu nem esperava por isso. Uma música. Como uma deusa. Doce nome. Ai, trem-bala também, gente. Vai ter que ser duas, desculpa. Adoro trem-bala. E eu queria falar, agradecer e pedir uma fala final de vocês, né? Algo que vocês queiram passar, algo que vocês queiram falar pro público. Posso deixar um convite? Claro. Também. Então, pessoal, assim, primeiro a gratidão, né, de vocês nos chamarem, de você que está aí assistindo, ouvindo. Muito obrigada. E o convite é: conheça Entre Mulheres e Deuses, acompanhe nosso perfil. E já neste sábado, dia 30 de julho. Sim, a gente não vai. Ah, desculpa. Não é isso, não. É a data, né? É a do- data, É. não vai dar tempo. Porque assim, Ah, tá. nem sempre a gente está gravando hoje, mas é atemporal o nosso podcast. Ah, Pois é. tá, desculpa. É porque já tem uma filhinha. É atemporal, então a gente não. Então, ó, eu disse que não era para cortar, mas eu corta esse Não, pedaço. mas fala do que vai acontecer dia 30. Isso. A gente vai ter um encontro aqui No no Palácio. museu, no Palácio do Catete. Um encontro com mulheres deusas e demais agregados que aparecerem. Deuses. Os Deuses. deuses. Aham. Vai ser a nossa primeira roda, que vai inspirar também o nosso segundo livro. Dessa vez, vou adiantar. Dessa vez, as deusas que vão nos auxiliar, nos inspirar, são as deusas egípcias. Então acompanhem o nosso perfil no Instagram e fiquem sabendo de todas as novidades. Quando tiver roda online, roda presencial e quiserem participar, será uma honra. Eu estarei lá. Oba! E você? Ai, gratidão imensa por esse convite. Como eu falei, nós nos sentimos honradas, né? Estar fazendo parte dessa história linda de vocês. A Luana eu conheci pessoalmente da última vez que eu estive aqui, né? Falei pra ela que eu amei a energia e eu acho lindo essa conexão de vocês, esse trabalho que vocês obrigada. decidiram realizar juntas. O Júnior eu tô conhecendo agora, muito prazer, maravilhoso ter você aqui. E é isso, eu acho que essa questão, o que eu quero deixar é que nós mulheres realmente fortaleçamos as outras, né? Que a gente apoie, sem essa questão de se comparar, ficar com bronquinha. Mulher geralmente não, né? É difícil quando a gente tem alguém que apoia. Por isso que eu amo tanto a Lu, amo o trabalho de vocês, a Ivete, com essas questões. Eu acho que a nossa missão é essa, né? Pra gente chegar no nível de equidade, a gente precisa se unir, se fortalecer. Então, o que a gente puder fazer pelas outras, que a gente siga isso realmente de coração. E gratidão, Sim. meninas. Ah. Gratidão, gratidão. Gente, olha o Ai, telefone. de novo. Ai, muito obrigada. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Foi muito bom. Muito bom conhecer o livro de vocês. Muito bom conhecer o trabalho de vocês. E que vem o volume 2. Estamos torcendo. Oba. Sim, pra já isso. quero ler o volume 2. Ê. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Já estava ansiosa, a gente já marcou há um tempinho já a vinda Já. dessas mulheres lindas aqui. E é isso, obrigada. Adorei esse bate-papo também, porque às vezes a gente lê um livro e a gente fica querendo entender, né? Como é que foi que surgiu essa ideia, como é que foi o processo. Eu acho que é muito rico pra gente quando a gente lê e a gente ouve das autoras, né? Dos autores sobre as histórias. E acho que me ajudou muito, assim, a formular, entender um pouquinho.
Obrigada pelo encontro Obrigada. de vocês aqui. Obrigada a vocês por terem assistido até aqui, ter escutado até aqui. Conheçam o trabalho dessas mulheres maravilhosas. Sigam nossa página no Instagram, sigam lá no YouTube e vão no Spotify. Se inscrevam, Se inscrevam. ative o sininho, que é importante também para vocês não perderem as nossas publicações. E é isso. Obrigada por você ter assistido e ter escutado até aqui. Obrigada, gente. Tchauzinho. Beijo!